O Evangelho segundo João. Antes de iniciarmos esse estudo, eu peço encarecidamente para você para que oremos, afinal, o Espírito Santo é que traz a verdade. Quando você estuda a Bíblia despreparado, desarmado, nessa batalha espiritual, você sofre interferências e muitas vezes você acaba não compreendendo a palavra. Então, sempre antes de iniciar o estudo, comece sempre com uma oração, pedindo ao Criador discernimento e entendimento sobre a palavra que você vai estudar. Então, nós vamos começar com uma oração simples, mas é praticamente uma oração completa, tá? Que é o Pai Nosso, e depois nós acrescentamos a essa oração. E logo em seguida eu vou ler para vocês capítulo 1 de João. Nós vamos ler os estudos bíblicos e também iremos chegar a uma conclusão, tá bom? Então, a aula de hoje nós temos a leitura do Evangelho, os estudos bíblicos da Bíblia King James, e nós temos também comentários finais aos quais eu vou falar, tá? Então a gente começa com a oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livre-nos do mal, e toda a honra e toda a glória a nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Peço a Ti, Deus, para que possais nos dar, não só a mim, mas principalmente a este que escuta o Evangelho, entendimento sobre a palavra, e que ele possa dar frutos sobre a palavra que está sendo colhida agora. Peço também para que impossibilite os principados, as hóstias e todo tipo de maldade deste mundo, para que possamos estudar em paz. Eu confio e acredito em você. Em nome de Jesus Cristo, eu peço em tua autoridade. Então vamos começar lendo o capítulo 1 de João, e logo em seguida nós vamos também dar continuidade a esse estudo. A palavra se fez carne. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que, vinda ao mundo, ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A proclamação de João Batista. João, capítulo 1, versículo 15. João testemunha sobre Jesus e exclama dizendo: Este é aquele de quem eu disse: Ele
o que vem depois de mim. Tem excelência, porquanto já existia antes de mim. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João Batista clama no deserto. João capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem. Quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou Cristo. E o questionaram: quem és tu então? És tu Elias? Ele disse: não o sou. És tu o profeta? E João afirmou: não. Então perguntaram a ele: quem és tu? Dá-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhe disse: eu sou a voz que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. E perguntaram-lhe ainda: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Jesus, o Cordeiro de Deus. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim, por isso, batizando com água. João batiza Jesus. João capítulo 1, versículo 32. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descendo do céu, como uma pomba, e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permaneceu o Espírito, esse é o que batizo com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Cristo. João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-lhes e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? E Jesus disse: vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro.
Ele primeiro procurou seu próprio irmão, Simão. Ele disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E o levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer rocha. Jesus encontra outros discípulos. João, capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Quando encontrou a Felipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhe Jesus: em verdade, vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui nós concluímos o capítulo 1 de João, mas eu peço a você para não ir embora, porque nós temos o estudo bíblico da Bíblia King James para lermos, e logo depois nós temos também uma reflexão sobre o primeiro capítulo de João. Então eu vou ler o estudo da Bíblia King James, tá? E logo após nós vamos comentar sobre esse capítulo. João capítulo 1, versículo 1. Palavra em grego, logos. No Antigo Testamento, Jesus é a expressão criadora de Deus. No Novo Testamento, Jesus é Deus encarnado. Jesus é a palavra de Deus em ação, o Verbo eterno. O evangelista deixa claro que a palavra, o Verbo eterno e a sabedoria são a mesma pessoa, Jesus Cristo, o qual sempre esteve com Deus. Através, em grego dia, é a expressão criadora do Pai. Deus, através do seu Filho, a palavra logos, criou tudo o que há no exílio, no absoluto nada. O termo egneto, feito ou fez-se, não admite qualquer possibilidade de dualismo metafísico ou gnosticismo. Aqui a tradução literal é necessária. Deus é o Criador e sua palavra o agente. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, o Amém é derivado da palavra hebraica Amon, que significa arquiteto, como em Provérbios, capítulo 8, versículo 30. A luz de uma pequena vela pode dissipar a escuridão de uma grande sala. Luz e trevas são forças opostas, mas não de igual energia. A luz é mais poderosa. Se alguém permanece nas trevas espirituais, não é por falta de luz, mas porque deliberadamente prefere o mal. Jesus é a luz que ilumina a todos os seres humanos. A expressão grega indica que o nascimento espiritual é um dom de Deus, concebida a cada crente em especial, e não pode vir por descendência humana, nem pelo cumprimento de qualquer ritual de iniciação à religião. O Espírito de Deus
habitou plenamente. Em grego, tabernaculou, o corpo humano de Jesus. Deus encarnado. Filho, assim como no original King James, 1611. Deus unigênito. A palavra grega, Cristo, corresponde a Messias em hebraico. Em Isaías, capítulo 40, versículo 3, com ou em água, também nos versos 31 e 33. Este é o convite de Cristo a todo aquele que deseja verdadeiramente conhecer a Deus. Vem e vê. João traduziu o honroso título aramaico Rabi, literalmente, meu grande mestre, para seus leitores gregos. Durante o primeiro século, Rabi passou a ser um título conferido aos mestres ordenados nas escolas rabínicas. Hora décima significa 4 horas da tarde pelo horário judaico. Aqui em capítulo 4, versículo 25. É interpretado pelo equivalente grego Christos. No Antigo Testamento, essa forma designava o rei de Israel, o ungido do Senhor, como em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. O sumo sacerdote, abre aspas, o sacerdote ungido, é uma vez no plural os patriarcas em seu papel de profetas. Jesus cumpriu a profecia messiânica exercendo as 3 funções. Cefas, como o apóstolo Paulo chamava, ou ainda Petros em grego, portanto Pedro significa pedra ou rocha, mas como para o nome de um homem era necessário usar a forma masculina, permaneceu Petrus. Em verdade, ou com toda certeza, como na King James, em grego amém, de origem hebraica muná, significa fiel e digno de confiança. Jesus usa essa frase sempre que reivindica sua autoridade messiânica. Então até aqui nós temos o estudo da King James baseado no capítulo 1 de João. E aqui nós temos também, tá, em verdade. Quando se diz na Bíblia em verdade, você tem aqui outro entendimento também. Isso significa que Jesus Cristo está afirmando a autoridade messiânica que só ele possui. Por isso Cristo diz, em verdade eu vos digo, que somente ele é digno de ser o Messias. E a tradução também, tá, significa fiel e digno de confiança. Então até aqui nós lemos o capítulo 1 de João, e nós também estudamos e lemos os estudos bíblicos da Bíblia King James, edição 1611, da editora Aba. E agora nós vamos refletir um pouco sobre a palavra. Quando João fala, no capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, algumas igrejas fazem uma interpretação errada, dividindo Deus em trindade, dualidade, e isso não é correto, porque Deus é uno. Quando você pega, por exemplo, o Espírito Santo, ele é a manifestação de Jesus Cristo, no qual nós vamos estudar aqui ainda. Quando você pega Deus, aquele que está no trono, e quando Cristo ora ao próprio Pai, Jesus Cristo é a ação de Deus. Jesus Cristo é como Deus se manifestou na carne. Nenhum outro poderia ser o Messias senão o próprio Deus que se fez carne. Porque todo aquele que não fosse Deus poderia errar ou pecar. Mas Deus em absoluto exerceu a sua função e nos deu o direito de sermos salvos. Então, nós temos aqui na Bíblia a afirmação que Jesus Cristo é Deus. E essa afirmação não pode representar dualidade de 2 deuses, múltiplos deuses ou simplesmente a trindade, sendo Deus, Cristo Jesus e o Espírito Santo a mesma coisa. Bom, aqui no estudo King James, ele fala sobre metafísico, dualismo ou gnosticismo através da interpretação do grego e hebraico. Vamos dar uma lida de novo e vamos refletir sobre isso. Através em grego, dia é a expressão criadora do Pai. Deus, através do seu Filho, a palavra logos,
criou tudo que há, do absoluto nada. O termo egneto, feito ou fez-se, não admite qualquer possibilidade de dualismo. É aquilo que eu falei. Existe a interpretação de Deus como sendo aquele que é bom e é mal. Porém, a tradução não nos permite acreditar em dualismo, nem em metafísico e também nem em gnosticismo. Outra parte que é importante estudar aqui é o seguinte: a expressão grega no plural amaiton, dos sangues, indica que o nascimento espiritual é um dom de Deus, concebido a cada crente em especial, e não pode vir por descendência humana, nem pelo cumprimento de qualquer ritual de iniciação à religião. O que isso aqui quer dizer? Porque também João explica sobre isso, tá? Basicamente, não adianta você ter nascido puramente de uma família judaica, puramente de alguma tribo de Judá, ou você ter iniciado seus estudos. Não é isso. Então você vê que é simplesmente um nascimento espiritual. Aquele que crê em Jesus não precisa ser judeu, ele pode ser qualquer outra etnia, qualquer outra cultura. Porque o que Cristo busca é vossos corações. Por exemplo, aqui em João, quando você pega João capítulo 1, versículo 11, olha só o que João fala. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam Jesus Cristo. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo basicamente o seguinte, que Jesus concebeu aos gentios, então nós temos judeus e gentios, tá? Gentios é todo aquele que não é judeu. Então Cristo concebeu a salvação para aqueles que creem nele, independente da raça, do sangue, independente do status. Então João, tá, no capítulo 1, ele mesmo diz que Jesus Cristo é o próprio Deus. Olha só, João capítulo 1, versículo 10, para a gente poder matar todas as objeções. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. Aquele que é a palavra estava no mundo. E João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E depois, no versículo 10 do capítulo 1, aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele. Então, simplesmente, é a afirmação que Cristo Jesus é Deus. É extremamente importante para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento espiritual, entender que Jesus Cristo é o Verbo que se fez carne, é a Torá viva que habitou entre nós, que Jesus Cristo simplesmente é o Messias e que Ele é o próprio Deus encarnado, é a manifestação de Deus na carne para nos salvar. Se você não estipular isso a Jesus Cristo, você vai deixar um espaço aberto em seu coração para um outro ser. Aí você vai rebaixar Jesus Cristo, seja um anjo, seja algum tipo de novos nomes como axiomas, aions, e você vai estar descredibilizando Deus. Está abrindo espaço para que uma outra entidade ocupe esse espaço. E aí, quando você abre espaço para uma outra entidade ocupar o espaço de Deus, você começa a cair no engano. Então, todo aquele que não confia que Jesus Cristo é Deus, uma hora ou outra a sua fé é rompida, a sua fé é esquecida e novamente a pessoa cai no engano. Somente quando você acredita que Jesus Cristo é Deus de todo o seu coração é que você consegue entender melhor o Evangelho. Você consegue entender que o absoluto Deus perfeito se fez menor, se humilhou, não precisando fazer isso para que nós pecadores tivéssemos uma chance de salvação. Então, preencha o espaço de Deus na sua vida com Jesus Cristo. Não permita que outro ser ocupe esse espaço. Outra coisa que é importante a gente poder falar, a palavra Christos ou Cristo em grego é representado por ungido ou Messias. Então toda vez que você vê Jesus Cristo, o termo Cristo
representa Messias. O Messias ou Machia em hebraico. Então, o termo Cristo ele é equivalente. E os apóstolos, traduzindo em grego, fez com que nós, gentios, tivéssemos a oportunidade de conhecer a palavra verdadeira. Então, o motivo de se utilizar o grego na Bíblia foi a maneira que Deus escolheu, tá? Para que se preservasse o seu nome em todo canto. Por isso o termo Jesus Cristo, e não duvide desse nome, mais para frente eu falo, simplesmente é conhecido em todo canto e tem a capacidade de expulsar demônios. Bom, falado disso, nós concluímos aqui o nosso primeiro estudo da Bíblia, King James, capítulo 1 de João. Não deixe de estudar. É importante que você estude e reveja a Bíblia, porque toda vez que você relê a Bíblia, você aprende uma coisa nova. O Evangelho de Deus, ele é para sempre. Então acostume-se a todos os dias orar, acostume-se a todos os dias estudar o Evangelho de Deus, porque esse sim é o verdadeiro tesouro que está em seus corações. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltz. Forte abraço.